Olá, meus amores, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu me chamo Bruna Ferreira. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, já se inscreva, curta, comente e compartilhe para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante na plataforma e fazer ele explodir pra geral. Se você já é inscrito, um beijo super carinhoso para você. E hoje você vai aprender a fazer uma massa de bolo profissional super estruturada, perfeito até mesmo para quem trabalha com pasta americana. A pasta americana a gente confessa uma coisa aqui para vocês, tá um pouquinho sumida, né? Mas tem muitas pessoas que ainda trabalham com pasta americana, com pasta de leite ninho. E essa massa ela é perfeita para isso. Ela é super estruturada. E ela dá para pasta americana e para pasta de leite ninho, gente, para chantilly, chantininho, buttercream, ganache cake. Ela é maravilhosa, tá bom? Então assista até o final, que no decorrer desse vídeo eu vou te passar todo o passo a passo dessa receita com dicas maravilhosas. E no final do vídeo eu vou te falar sobre armazenamento, tempo de congelamento, estruturação do bolo e também vou falar para você como você consegue aumentar a receita de acordo com os tamanhos das formas, tá bom? Então mais uma vez, se inscreva, curta, comente, compartilhe e bora lá para a receitinha. Iniciando a nossa receitinha aqui, meus amores, a gente vai começar preparando um ingrediente que se chama buttermilk, tá? O que significa buttermilk? A gente vai pegar 200 ml de leite com uma colher de sopa de vinagre ou então uma colher de sopa de suquinho de limão, tá? O suco da fruta do limão. A gente vai mexer aqui muito bem e vai esperar esse leite talhar, tá? Ele tem que deixar ali em stand-by, então mais ou menos uns 5 minutinhos antes de você fazer a sua receita, você já faz o buttermilk, tá? Que é esse leite talhado que faz muita diferença na massa, tá? Pelo menos para essa receita, tem a necessidade sim do buttermilk, tá? Para ela ficar bem fofinha, bem aveludada, maravilhosa. Essa receita desse bolo é tão perfeita, gente, que a gente não vai usar liquidificador nem batedeira. Então, em um bowl, você vai adicionar 3 ovos inteiros e 1 xícara de açúcar refinado, tá? A gente vai mexer aqui muito bem até que essa misturinha de ovos com açúcar fica um pouquinho esbranquiçada. Tá percebendo que ela tá bem amarelinha? Então, dá só uma misturadinha, tá? Não precisa bater nem nada do tipo. É só pra gente poder dissolver todo o ovo no açúcar e começar a fazer o açúcar querer dissolver também. Porque o açúcar, conforme você vai mexendo, ele vai dissolvendo aqueles cristalzinhos, tá? Então, assim, misturou, viu que tá tudo homogêneo, pode parar de mexer. Agora aqui, meus amores, nós vamos adicionar meia xícara de açúcar mascavo. Bru, tem a necessidade de ter açúcar mascavo? Não, se você não tem, você pode adicionar 1,5 xícara de açúcar refinado branquinho normal, tá? Mas, gente, o açúcar mascavo, ele traz mais umidade ainda pra nossa massa. Fica aquela massa super úmida, super fofinha, entendeu? Então, você adiciona também, vai misturar um pouquinho até tudo ficar bem homogêneo. E agora você vai adicionar meia xícara de chocolate em pó 50%, tá? Aqui eu utilizo 50% por conta daquela questão do teor do açúcar. Quanto mais porcentagem de cacau você tiver no seu chocolate em pó, com mais gosto de chocolate fica o seu bolo, tá? Então, se você, por exemplo, for usar o chocolate 32 ou 33%, vai ficar bom, vai ficar uma delícia. Mas tome cuidado por conta do açúcar. Se você for utilizar o 32 ou 33%, você adicione apenas 1 xícara de açúcar refinado, tá? E agora você vai mexer aqui até tudo ficar bem homogêneo. Meus amores, eu gosto sempre de compartilhar esses macetes com vocês, de aumentar ali, reduzir aqui, porque confeitaria é isso, tá? Tudo é uma adaptação. E qualquer ingrediente a mais que você coloque, ou então ingrediente a menos, vai alterar a tua massa, a textura, não vai dar certo, pode ficar embatumado, ele pode acabar afundando no meio, e etc, etc, etc. Então, eu sempre compartilho essas dicas preciosíssimas com vocês, tá? Agora aqui você vai adicionar 50 ml de margarina ou manteiga, que eu tô utilizando a manteiga, tá? Derretida, tá? Dá aproximadamente, meus amores, 1 colher de sopa e meia, tá? Tem que ser derretido, então a quantidade certinha é 50 ml, tá bom? Misturou muito bem? Show! Agora nós vamos adicionar 2 xícaras de farinha de trigo. A gente vai peneirando aqui para ela ficar bem fininha. E vamos adicionar também o nosso buttermilk, que ele já deu aquela talhadinha, maravilhoso, tá? E aí é só você intercalando um pouquinho de farinha, um pouquinho do buttermilk, um pouquinho de farinha, um pouquinho de buttermilk, entendeu? Gente,
Eu vou conversar com vocês um pouquinho mais à frente do vídeo sobre essa questão dos equipamentos, de utensílios, porque eu sei que muitas pessoas que estão começando agora ficam com receio de tipo, meu, não tenho batedeira planetária, vai um exemplo, não tem um liquidificador potente. Você consegue fazer um bolo profissional, sim, utilizando apenas um pote e uma colher. Se porventura você não tem o fouet, uma colher de pau eu não recomendo muito, né? Mas assim, de silicone, até metal mesmo, entendeu? Você consegue, tá? Então, se porventura você tá começando agora e tá com um pouco de receio, porque ainda não tem todos os equipamentos, utensílios que as pessoas dizem, entre aspas, que são necessários, não fica preocupada, tá? Não fica chateada. Você consegue, você vai conseguir, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou continuar alternando aqui a minha farinha com o buttermilk. Meu, e olha só que massa linda. Olha só, você consegue perceber a tonalidade de veludo, ela fica veludada, fica coisa maravilhosa. Agora você vai adicionar por último uma colher de sopa de fermento em pó, tá? E vai mexer muito bem. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, tá? Essa receita, ela é uma receita para uma forma 15 por 10. Então, a minha forminha, ela já tá untada apenas no fundo. Eu não unto as laterais da minha forma, tá bom? Pela aquela questão do bolo não criar barriguinha, nem nada do tipo. Gente, olha a textura desse bolo. Olha a textura dessa massa. Super cremosa, super aveludada, maravilhosa. Agora eu vou transferir esse bolo, ó. Passei apenas desmoldante no fundo da minha assadeira, tá? Aqui eu não usei o papel manteiga, mas pode ser uma folhinha de papel manteiga também. E aí eu vou transferir essa massa para minha assadeira e nós vamos levar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por no mínimo 40 minutos, tá bom? Antes de 40 minutos, mais ou menos lá, e a partir de 35 minutos, se eu quiser abrir meu forno, eu posso abrir. Antes disso, não, tá? Porque o seu bolo, ele precisa ganhar estrutura. Se você abrir o seu forno antes, pode ocorrer um choque térmico e a sua massa vai afundar. Então, toda vez que você coloca um bolo para assar, só abre o seu forno após 35 minutos. Eu recomendo sempre a partir de 40 minutos, tá? Dê umas batidinhas aqui para ele se acertar bem bonitinho e vamos levar para cá. Quando come essa massa, ela é fácil de fazer. Gente, a gente nem utilizou batedeira, nem liquidificador, feito à mão, feito à mão. Pra você que tá começando agora na confeitaria, eu prezo muito por isso, sabe? Porque eu sei que muitas de vocês estão começando agora, às vezes não tem batedeira planetária, manual, não tem um liquidificador. Então assim, gente, com força de vontade e fazendo uma receita certa, adequada, por mais simples que você esteja agora no momento em questão de equipamentos e utensílios, você consegue sim trabalhar, tá? Então, eu quis trazer essa massa para vocês justamente por conta disso. Porque ela é uma massa super simples, super versátil, combina com qualquer tipo de recheio, tá bom? E você pode fazer ela à mão, bate uma massinha, bota pra assar. Gente, ela cresce tanto, tá? Então, assim, apenas façam o que vocês vão amar, tá bom? Tem que saber, vocês estão gostando da receita? Se você estiver gostando da receita, coloca aqui nos comentários. Estou gostando, Bru? E não deixa de se inscrever. Aqui embaixo tem um botãozinho de vermelho escrito inscrever-se, tá? Você clica. Quando você clica, ele fica cinza e aparece o sininho. Clica nesse sininho também e marca a opção todas. É só você clicar em cima do todas, que daí assim você vai receber todas as notificações dos próximos vídeos que tem aqui no canal, tá bom? E se você já é meu inscrito ou meu inscrito, quero muito saber, você já deixou de pegar encomenda porque ficou insegura em bater uma massa de bolo? Ou então, se você tá começando agora e não tem os equipamentos necessários, né, básicos, como uma batedeira ou um liquidificador, você também ficou com um pouquinho de receio de começar na confeitaria com o que você tem? Deixa aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia, tá? Bora lá continuar a receita. Gente, passados 45 minutos, olha como o bolo cresceu, gente.
Olha, ele simplesmente ficou assim, nivelado com a altura da forma. Ou seja, 10 massas apenas de bolo, gente. Maravilhoso. Agora eu vou desenformar aqui pra vocês verem como esse bolo fica. Ele tava super quente ainda. E isso também é muito engraçado, porque tem muitas pessoas que falam que não pode desenformar bolo quente, nem nada do tipo. Gente, essa falácia cai por terra, viu? Porque quando o bolo ele tá bem estruturado, né? Olha só como ele sai da forma, tá? Então, você só passa uma faquinha nas laterais e vira e ele cai automaticamente, gente. Não gruda nem nada do tipo, não quebra, porque essa massa é uma massa bem estruturada. E olha esse bolo, que perfeição, super alto, gente. O sabor bem intenso do chocolate, porque além do chocolate 50%, a gente também utiliza o açúcar mascavo, então ele dá aquele gostinho incrível. Agora eu vou cortar para vocês. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre armazenamento, prazos de validade, tudo bonitinho, tá? Aqui eu vou fazer uma montagem desse bolo com um recheio maravilhoso que você vai aprender amanhã, tá? Com ingrediente que, olha, tá causando na internet, viu? Então amanhã fiquem ligadinhas, porque o vídeo de amanhã tá incrível, tá bom? E esse bolo é um bolo pequenininho, né? Então, apenas com uma faquinha, aquelas faquinhas de carne mesmo, eu tô passando aqui só pra poder cortar ele. E olha só que lindo. Vocês estão percebendo a umidade da massa? Lembrando que aqui ainda tava fumaçando de tão quentinho que tava ainda, tá? Mas quando eu tô com um pouquinho de pressa, eu confesso que eu faço isso pra ele esfriar mais rápido, tá? Que daí ele já esfria as camadas, deixo ele em cima da grade, nossa, rapidinho. Questão de 5 minutinhos ele já tá em temperatura ambiente. Olha a umidade e a estrutura desse bolo, gente. Maravilhoso, né? Geralmente os meus bolos são são tudo com 2 camadas de recheio, então eu sempre corto 3 discos de massa, tá? 3 discos de massa já é o suficiente. Então, assim, gente, esse bolo, ele é maravilhoso para recheios com mousses, trufas, recheios densos, como brigadeiro, doces de leite. Super casa também com geleias. E se você for querer fazer esse bolo na versão branca, basta você retirar o chocolate em pó e o açúcar mascavo. Agora a gente vai conversar sobre prazo de validade, tempo de armazenamento, tudo bonitinho. Prazo de validade, por até 7 dias em refrigeração, com a massa super bem embaladinha, tá? Se for um bolo já todo pronto, de 3 a 5 dias. Bru, por quê? Porque é uma massa com manteiga. E por ir manteiga, se ela ficar muito tempo na geladeira, ela fica ressecada, entendeu? Não fica legal depois, tá? E no congelamento, ela fica por até 3 meses, também super bem embaladinho. Aí tudo bem. Quando você for descongelar, é só você passar do freezer pra geladeira, deixar ela em temperatura ambiente depois, né, pra você trabalhar tranquilamente. Passa pro seu cliente, né, vai vender o seu bolo normal. Mas se você vai fazer, por exemplo, para delivery, vender as fatias, eu já não recomendo, tá? Porque o prazo de validade dela cai um pouco. Você faz para estruturar essa massa. Você vai fazer a montagem da sua massa normalmente. Inclusive, amanhã vai sair um vídeo aqui no canal muito legal, onde a gente vai usar essa massa como base para o recheio que a gente vai fazer amanhã também, que é um recheio bem simples, mas com ingredientes, gente, que tá super polêmico aí nas redes sociais, tá? Você vai rechear, vai umedecer, você consegue utilizar várias caldas maravilhosas aí com especiarias, ou caldas básicas ou caldas neutras também, entendeu? Vai fazer a estruturação dela normal. Só que o que acontece? Essa massa, ela é muito fofinha, ela é super maleável, porém, por ir manteiga, você também tem que tomar um pouco de cuidado com o recheio, tá? Porque ela não é aquela massa que absorve muito calda, ela não absorve muito recheio também, se for um recheio muito líquido, entendeu? Então, por exemplo, a calda, ele já é um bolo muito molhadinho por conta da manteiga. Então, você coloca a calda, mas coloca uma quantidade menos do que se você fosse fazer, aplicar num bolo com óleo, por exemplo, entendeu? Porque como ela é uma massa fofinha e tudo mais, estruturada, mas ela é uma massa mais rígida. Não é que ela é dura nem ressecada, gente, mas ela é mais rígida. Então, se você coloca muita calda, a calda com certeza vai vazar, tá? Então, tome cuidado em relação a isso. Mas como, gente, decoração de bolo, em dias de muito calor, ou então vai, por exemplo, um bolo para casamento, gente, façam essa receita que vocês vão amar. Se vocês prestarem um pouquinho de atenção,
Essa receita é como se fosse uma receita do Red Velvet. Tem algumas alterações, é lógico, mas aquele buttermilk, que é aquele leite com vinagre ou com limão, ele dá essa questão da aveludada na massa, deixa a massa super molhadinha. Então não tem a necessidade de você molhar muito, colocar muita calda nesse bolo, tá bom? Meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixa de se inscrever, de curtir, de comentar muito pro YouTube entender que o conteúdo é relevante na plataforma e fazer explodir pra geral. Agora, antes de finalizar o vídeo, eu vou falar pra vocês como vocês vão fazer pra aumentar de cada forma, né? Por exemplo, aqui a gente fez a forma 15 por 10. Tem gente que vai fazer pra 20, 25, 30, 35, entendeu? Toda vez que você for aumentar uma receita, filha do céu, faz isso não. Você precisa aumentar meia receita, tá? Essa é uma receita para um bolo 15 por 10. Se você quiser fazer na forma 20 por 10, aumenta meia receita. Se for na 25 por 10, são 2 receitas. E assim você vai fazendo gradativamente, tá? Conforme for aumentando a tua massa aí, tá? Mas eu confesso pra vocês que essa massa, ela não é muito volumosa. Então, no caso da 30, 35 e 40 centímetros, que é difícil da gente trabalhar, a não sei que seja um bolo para aniversário, ou um grande, né? Ou então um casamento, alguma coisa do tipo, aí você provavelmente vai ter que fazer uma adaptação, tá? Porque ela não é uma massa muito volumosa. Então, ela vai espalhar bem ali na forma, mas ela vai ficar um pouco fininha, um pouco baixinha, tá bom? Então, assim, façam uma adaptação, que é super simples de fazer. Eu deixo tudo no meu Instagram, essas dicas, assim, esses macetes de confeitaria. Inclusive, se você não me segue por lá, Bruna Ferreira Confeitaria, tá? E aí, você consegue fazer essa adaptação e fazer essa massa, gente, sem liquidificador e sem batedeira, de uma forma maravilhosa. E aqui no canal também tem uma receita de um bolo que eu fiz. Gente, era para 70 pessoas e eu não usei nem liquidificador nem batedeira. Depois eu vou tentar achar aqui pra vocês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? E é isso, meus amores, eu vou ficando por aqui, que agora eu vou fazer o almocinho da Pituca. Minha mãe! Eita, gente! Faz tempo que eu não mostro ela, deixa eu mostrar ela pra vocês. Dá oi pra titia, só assim, oi! Fala assim, gente, meus dentinhos estão nascendo e eu tô ficando de dodói. Comendo pouquinho, porque os dentinhos dela lá no fundo tá bem inchado. Clarinha, fala mamãe. Fala papai. Cadê o papai? Você não vai falar? Cadê a mamãe, então? Mamãe. Aí fala mamãe. A mamãe, cadê a mamãe? Mamãe. Papai. Não quer, tá bom. Tudo bem, eu entendo. E é isso, meus amores. Que Deus abençoe a sua vida, os seus planos, os seus objetivos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.